Olá! Olha, Game of Thrones foi um verdadeiro marco na televisão, né? Um gigante que simplesmente redefiniu o que era possível fazer numa série. Mas por trás de toda aquela fantasia e das batalhas épicas, existe uma história de produção que é igualmente impressionante. Hoje, a gente vai desvendar os segredos de como Westeros foi forjada, desde os desafios do roteiro até a construção de um mundo inteiro. Pra gente começar, que tal um número que já define a escala de Game of Thrones? 151 mil. Essa é a estimativa de mortes na tela ao longo de toda a série. É um número chocante que inclui de tudo: soldados, animais, e já dá uma pista do tamanho colossal que foi essa produção. Então, a nossa jornada vai ser dividida em 4 partes. Primeiro, como os livros viraram série. Depois, como os 7 reinos foram de fato construídos. Aí, a gente vai conhecer as histórias por trás do elenco. E, por fim, o legado de sangue e fogo que a série deixou pra gente. Começando então pela adaptação. Levar pra tela uma obra tão amada e, ainda por cima, inacabada, bom, esse foi um dos maiores desafios da produção. A relação entre os livros do George R. R. Martin e a série da HBO é cheia de detalhes fascinantes. E aqui a gente tem uma diferença que é fundamental nos processos criativos. O George R. R. Martin já admitiu que ele meio que descobre a história enquanto escreve, sabe? Sem um final planejado. Já os criadores da série, o David Benioff e o Dan Weiss, eles precisavam de um final definido desde o comecinho para poder estruturar toda a narrativa para a TV. E como é que eles conseguiram a confiança do Martin? Bom, ele submeteu os dois a um teste crucial. Para garantir os direitos de adaptação, eles precisavam responder a uma única pergunta, que era a maior de todas as teorias dos fãs na época. Quem é a mãe de Jon Snow? A resposta certa, claro, selou o acordo. E essa colaboração ia além, viu? O próprio Martin escreveu o roteiro de alguns episódios lá no começo, incluindo Blackwater, da segunda temporada. E não é por acaso que esse episódio é considerado por muita gente um dos pontos altos de toda a série, né? Mostra a força que a visão do autor tinha na tela. Agora vamos falar da construção desse mundo. Trazer Westeros à vida exigiu um esforço monumental, com um orçamento e uma logística que, olha, competem com os maiores filmes de cinema. Para ter uma noção do investimento, na sexta temporada, o custo médio por episódio chegou a 10 milhões de dólares. É um salto enorme dos 6 milhões que custava no início. E esse dinheiro todo se traduziu diretamente na tela, em batalhas maiores, efeitos visuais mais complexos e um mundo cada vez mais imersivo. E Westeros, claro, não foi construída em um lugar só. A produção literalmente rodou o mundo para encontrar os cenários perfeitos. A Irlanda do Norte virou o lar de Winterfell. As ruas de Porto Real foram filmadas na Croácia. As terras geladas para lá da muralha eram, na verdade, a Islândia. E o calor da Espanha e do Marrocos deu vida a Dorne e Essos. E os dragões? Como eles ganharam vida? Foi um processo bem complexo, olha só. A atriz Emilia Clarke montava numa estrutura mecânica, tipo um touro mecânico, na frente de uma tela verde. Depois, os artistas de efeitos visuais faziam a mágica acontecer, inserindo aquelas criaturas majestosas e os cenários todos ao redor. Mas, né, uma série desse tamanho é feita de pessoas. E por trás daqueles personagens icônicos, o elenco tem cada história de bastidor. São muitas histórias surpreendentes, cheias de desafios e curiosidades. Falando em perrengue físico, imagina a sua situação. Na famosa cena em que a Daenerys come um coração de cavalo, a Emilia Clarke ficou tão coberta de sangue falso, ela acabou grudada na privada do banheiro. Ela mesma contou que o coração tinha um gosto horrível, então a expressão de nojo que a gente vê na cena era 100% real. Uma curiosidade é que um dos personagens mais imponentes, o Montanha, foi interpretado por 3 atores diferentes ao longo da série. O Conan Stevens começou o papel, depois veio o Ian White por um tempinho, até que o Hafthor Julius Bjornsson assumiu e se tornou o rosto definitivo do personagem. E para manter aquele físico colossal do Montanha, o Hafthor Julius Bjornsson precisava consumir cerca de 11 mil calorias por dia. É uma dieta que reflete a dimensão sobre-humana do personagem que ele interpretava, né? As realidades do set também tinham suas próprias regras. Por exemplo, a Lyanna Headey, a nossa Cersei, e o Jerome Flynn, o Bronn, eles tiveram um relacionamento que não terminou muito bem. Então tinha uma cláusula no contrato que proibia que eles filmassem cenas juntos. E falando em dedicação, a Maisie Williams, que é destra, aprendeu a lutar com a mão esquerda só para ser fiel à personagem dela, a Arya, que é canhota nos livros. Por fim,
Vamos analisar o impacto da série, porque Game of Thrones não foi só um sucesso de audiência, foi um fenômeno cultural que deixou uma marca permanente na história da televisão. Então, quem foi o personagem mais letal da série? A resposta depende de como se pergunta. Por mortes indiretas, a Cersei Lannister ganha de longe, com as mais de 1000 vítimas da explosão do septo de Baelor. Mas, no combate direto, corpo a corpo, o título vai para o Jon Snow, com 53 mortes confirmadas na tela. A influência da série foi muito além da ficção. Em 2012, lá nos Estados Unidos, mais de 160 bebês foram legalmente registrados com o nome Khaleesi. O mais curioso é que Khaleesi não é um nome, mas um título, tipo Rainha em Dothraki. E a lista de recordes, gente, é impressionante. Game of Thrones levou para casa 38 Emmys, um recorde para séries de drama. Mas também quebrou recordes indesejados, como ser a série mais pirateada por 5 anos seguidos. E, claro, entrou para a história como uma das produções mais caras de todos os tempos. E talvez o maior elogio que um ator que interpreta um vilão pode receber veio do próprio criador. Depois da estreia, o George R. R. Martin enviou uma carta para o Jack Gleeson, o ator que deu vida ao Joffrey, dizendo: "Parabéns pela sua performance maravilhosa. Todo mundo te odeia. Perfeito." E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A série redefiniu o gênero de fantasia, quebrou recordes de audiência e se tornou um ponto de encontro cultural global. Então, depois de mudar a televisão para sempre, qual é o verdadeiro legado de Game of Thrones? A resposta talvez seja tão complexa quanto os Sete Reinos.